Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de nosso amado Jesus nos envolva, nos fortaleça e nos dê a sua paz. Estávamos refletindo semana passada sobre o tema que poderíamos conversar nessa noite, essa noite tão importante para o nosso crescimento espiritual, e veio-nos de súbito o tema justiça da aflição. Principalmente nesse momento espiritual que a Terra atravessa um momento de tantos conflitos, em que muitos sofredores perguntam: cadê Deus? Onde está a espiritualidade maior que parece que esqueceu de nós? Onde nós vemos, infelizmente, prelúdios da guerra, da insensatez, da fome, da intemperança, do desequilíbrio que se manifesta de maneira exponencial. Isso nos fez lembrar da era antiga de Roma, quando alguns prisioneiros caminhavam pelas praças e na frente ia toda aquela comitiva, os juízes, a testemunha da defesa, o acusatório e o sentenciado estava ali, totalmente à mercê da população, que em brados articulavam sentenças condenatórias. Era como Roma se manifestava para mostrar às pessoas que ela julgava que agiam mal, uma forma de corrigi-la. Entretanto, lembrando alguns pensadores e alguns filósofos antigos, como Aristóteles, Sócrates, Platão e tantos outros que deixaram contribuições importantes para o nosso crescimento espiritual, eles diziam assim a respeito da justiça: que a cada um seja dado aquilo que merece. Ou, em outras palavras, justiça, que eu entrego a tu aquilo que te pertence. A justiça brasileira, não sei se vocês já viram, tem no seu emblema uma balança, que significa que ela não pode pender para lado nenhum, ela tem que ser justo aquilo que for entregue, ou pelo menos aquilo que se projeta conseguir. Jesus, por ser eminente colaborador espiritual, o espírito mais capacitado para falar de justiça, porque ele era justo por excelência, ele veio dizer no Evangelho segundo a visão espírita: bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que padecem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Kardec, mais adiante, diz para nós assim: somente a certeza da vida futura conduz-nos à paciência, porque a partir do momento que compreendemos que existe uma vida, a imortalidade depois da morte do veículo físico, então eu preciso ter paciência para suportar as dificuldades da vida. Mas é um contrassenso, diz Kardec, porque diante dos aflitos da terra, sem a certeza do futuro, acaba-se sendo um contrassenso, porque aquele que sofre, ele quer a cura de imediato, ele não quer a cura daqui a alguns anos, ou às vezes alguns milênios. Aquele que sente qualquer dor, ele procura um analgésico ou alguma coisa para que ele possa se sentir melhor imediatamente. Mas acontece, meus irmãos, que muitas das aflições que apresentam para conosco no nosso cotidiano, muitas das vezes não tem uma resposta imediata. Aí Kardec diz assim:
A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Porque hora que nós passeamos aí fora, junto com a coletividade a nível social, nós percebemos determinadas aparentes injustiças. Quantas e quantas criaturas boas, ao nosso ver, passando por dificuldades terríveis. Quantas crianças abandonadas em locais de atendimento às crianças. Quantos velhos abandonados em asilos. E um monte de situações físicas e espirituais. A grosso modo nós perguntamos assim: cadê a justiça de Deus? Entretanto, existe uma pergunta no livro dos Espíritos que vem nos instruir, quando Kardec formula assim: quem é Deus? Os Espíritos pontualmente nos respondem: Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E na sequência, os Espíritos vão apresentar um Deus através dos seus atributos. Eles nos oferecem um Deus profundamente justo, um Deus profundamente bom, um Deus profundamente misericordioso, que é aquele mesmo que Jesus apresentou. Então a doutrina espírita nesse momento consegue apresentar todos os atributos essenciais da grandeza de Deus. Aí pode-se perguntar assim: mas por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros parece tudo sorrir? Todavia, o que menos se compreende ainda, diz o Evangelho, é que os bens são mal distribuídos. Os gananciosos se aproveitam dos humildes, e que os homens virtuosos sofrem ao lado dos maus. Aí nós perguntamos assim: mas aonde que está a justiça? Qual ciência, qual filosofia que pode nos apresentar uma solução para esse contexto? Porque não é de nós, de vez em quando, nos pegarmos pela manhã numa reflexão noturna. Quantas vezes nós nos pegamos: aquele homem era tão bom, não merecia isso. Ou aquele homem é tão mau, merecia sofrer mais. Aí nós nos perguntamos: cadê a justiça divina? Aí nos pergunto novamente assim: qual é a causa do sofrimento? Por que o homem que se encontra na terra, a maioria deles sofrem? Porque se perguntar a qualquer criatura humana o que você gostaria de ser, ela responderá: ser feliz. Acontece que, para nossa reflexão, existe uma pergunta interessante no livro dos Espíritos, que pergunta assim: por que Deus criou a reencarnação? Os Espíritos respondem: por apenas duas razões. Primeiro, ajudar na obra da criação. Então eu preciso voltar através da reencarnação e colaborar no progresso intelectual e moral da sociedade, de alguma forma. E qual o segundo tópico? Resgate do passado. Então os Espíritos afirmavam para nós, nas entrelinhas, que nós somos imortais, que esse nosso corpo físico é apenas uma carcaça que um dia vai tombar, e que a nossa consciência, o nosso eu espiritual,
espiritual sobreviverá. Essa é a certeza da vida futura. É essa a certeza que o Cristo veio apresentar para cada um de nós, mostrando que a verdadeira morada não é aqui, é no mundo espiritual. Então ficamos sem entender por que as criaturas se apegam tanto à vida física. Tempos atrás, na época da pandemia, algumas pessoas sorriam, dizendo assim: graças a Deus eu não desencarnei. Meus irmãos, o nosso apego aos bens e à vida na terra é muito grande. Aí a doutrina espírita explica para nós que se encontram aqui na terra somente aqueles que estão em regime de provas e expiações. Aqueles que partem para o mundo espiritual, muitas das vezes já cumpriram sua missão. Então, por enquanto, eles não têm nada mais o que fazer aqui. Eles precisam partir. Isso que aconteceu com alguns espíritos que adquiriram o chamado coronavírus. Partiram. Precisavam partir de alguma forma, partiram através da doença, do vírus. Ou poderiam partir de outra forma qualquer. A partir do momento que terminou o nosso ciclo reencarnatório, voltamos para o mundo espiritual e faremos uma reflexão acima de nossos comportamentos na terra. Aí pergunta-se para nós: qual é a causa do sofrimento? A doutrina espírita é a única religião que consegue nos, além de explicar, nos consolar. É a única que consegue entregar para nós, em termos científicos, filosóficos, doutrinários, informações importantes para que a gente sinta em paz naquele exato momento. As outras religiões respeitáveis aí fora não conseguem explicar a razão da dor. Somente a doutrina espírita tem arcabouço espiritual notório para explicar para nós o porquê do sofrimento. Tempos atrás, mais ou menos 10 anos, uma igreja evangélica, repentinamente, no momento de oração, o teto desabou e alguns fiéis que estavam em oração acabaram se ferindo, e alguns drasticamente. Em entrevista numa emissora, o pastor responsável por aquela igreja, que estava tudo bem a nível de saúde, disse: eu não consigo entender por que Deus permitiu um desastre desse no momento da nossa oração. Mas nós, que estamos nesse exato momento absorvidos pelo conhecimento espírita, conseguimos responder. Porque os espíritos imortais deixaram para nós a informação de que existem duas causas para o sofrimento. Uma causa está na vida atual, a outra causa está no passado espiritual de cada um de nós. Então somos imortais? Sim. Então existe a reencarnação? É um fato cientificamente comprovado. Por mais que a ciência oficial recuse a aceitar os termos da reencarnação, não existe nenhuma explicação para as anomalias da vida física sem o fenômeno da reencarnação. Aí nos perguntamos assim: então quais são as causas do sofrimento da vida atual? Aqueles sofrimentos derivados do meu comportamento. No Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma lista de comportamentos errôneos que causam sofrimento na terra. Nós tiramos apenas alguns dos principais
e vocês vão analisar conosco para a nossa reflexão. Vamos ver, Kardec diz assim: pesquisando a fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daquele que sofre. Por quê? Quantos homens caem por sua própria culpa? Então vamos refletir. Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Tem criaturas humanas que não conseguem observar com humildade, com serenidade, o crescimento material ou espiritual do outro. Se ele acorda, se ele compra um carro novo, que custou 100 mil reais, vou aumentar o preço ainda, 100 mil reais, não é carro popular mais, mas ele percebeu que o vizinho comprou um de 150 mil, ele chora em desespero. E os espíritos vão além, dizendo assim: quantas pessoas arruinadas por falta de ordem. Então ela ganha 2 mil reais, só que ela gasta por mês 3 mil reais. Vai gerar sofrimento para ela? Lógico, porque vai chegar no final do mês, os carnezinhos vão começar a chegar. Ela não vai conseguir pagar a conta de luz, da água, a alimentação da casa. Os problemas vão se avolumar. Por quê? Por falta de ordem. E os espíritos vão além, dizendo assim: quantas doenças e aleijões são efeito da intemperança e dos excessos de toda a ordem. Eu conheci um amigo nosso que ele não se alimentava, ele comia os excessos. Durante o almoço, ele comia-se mais ou menos por prato, no mínimo 4 pratos. Então ele era acima do normal. Hoje que ele está com 75 a 80 anos de idade, o médico disse para ele: você adquiriu um câncer no estômago, devido às intemperanças do passado, a falta de controle. Quantas viciações que vai gerar problema no futuro, que vai chegar. Quem tem 40 anos, gente, a grande notícia: um dia vai ter 70. Essa é uma certeza que a gente não vai escapar, porque tem muitos jovens que têm 20 anos que não está dormindo muito bem, que não faz a sua alimentação adequada, que leva uma vida desventurada a nível físico e espiritual. Mas os 70 anos chega, e ele vai chegar com as dores dos 70 anos. É por isso que a corrente médica está oferecendo hoje aos jovens, e principalmente aqueles que estão com 40 anos, o correr atrás daquilo que se precisa para chegar aos 70, 80 anos de idade em boas condições físicas e emocionais. Mas nós olhamos para os jovens de hoje, quantos e quantos que só dormem se for medicados, só conseguem ter uma paz espiritual se absorverem medicação. Mas nós sabemos que a nossa medicação trabalha em 2 pesos: uma vez ela não faz mal e outra vez ela nos faz bem. Só que essas consequências não chegam amanhã. Pode chegar daqui a 20 ou 30 ou 40 anos, mas vai chegar. E quem será responsável por tudo isso? A vida espiritual? Deus, nosso Pai? Não, somos nós. Quantas e quantas pessoas chegam até nós e dizem: como eu gostaria de melhorar de vida. Fala: mas meu irmão, você não estuda, você não trabalha para que o seu intelecto melhore, você não faz nada para progredir, e como você quer que as coisas melhorem? Quando Jesus fala a respeito da fé, Ele pedia para nós para termos fé em Deus, mas fazermos a nossa parte. E existe um ditado que se diz:
nós chegamos aqui nesse planeta sós e partiremos sozinhos também. Não adianta chamar a mãe, não adianta chamar o pai, porque naquele momento crucial das nossas provas, chegamos sozinhos e partiremos. E outra informação: do jeito que chegamos sem nada, partiremos sem nada. Leva engano. Nós levaremos as nossas conquistas materiais, intelectuais e morais. É o único bem exclusivo do ser. Esses dias atrás um sujeito disse assim: eu vou matar aquele outro, vou acabar com a vida dele. Eu disse para ele: você não dá conta. Ele falou: como não? Eu pego um revólver e dou um tiro na cabeça dele, acabo com a vida dele. Eu falei: você não consegue? Eu falei: por quê? Você consegue acabar com o corpo, não com o espírito. A inteligência continuará viva. Então esse item, esse privilégio não é nosso. Deus é tão sábio que não outorgou ao homem poder de decisão sobre a vida de ninguém. Física sim, mas espiritual não. É por isso que nós não temos esse poder de aniquilar a vida de ninguém, porque a vida é do espírito e não do corpo. Então os espíritos dizem para nós que muitos sofrimentos que nós passamos é culpa nossa, é falta de comportamento moral nosso, que gera complicações a nível físico e espirituais. Aí, para encerrar, diz assim: quantos pais infelizes com os filhos, por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio. Pelo contrário, às vezes desenvolveu. Eu conheço algumas mães e alguns pais que chegam para o filho e dizem assim: filho de 7, 8 anos, quantas meninas você conquistou hoje na escolinha? Você está ensinando o quê? O sensualismo. Nada que vai ser bom para aquela criança a nível espiritual, e principalmente o respeito ao ser. Uma vez alguém me disse essa frase, eu achei interessante: não te esqueça nunca, Cido, por detrás daquele ser sempre tem um pai e uma mãe que chora desesperado. Então respeite aquele sujeito, respeite aquela mulher, respeite aquele homem, porque alguém, seja um cachorrinho, chora pela ausência desse ser. Muitas vezes, por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho. Eu conheço pais que levam os filhos a ambiente de prostituições aos 18 anos de idade. Para quê? Para provar que ele é homem. Não entenderam que homem quer dizer honradez. Não tem nada a ver com sexualidade. Homem quer dizer responsabilidade. Homem quer dizer íntegro. Admiram-se e afligem com a falta de respeito depois. Então tudo aquilo que a gente não fez adequadamente terá consequências espirituais sérias no futuro dessa mesma vida. Que nós remontemos passo a passo os males que nos afligem agora, e verão se maioria das vezes nós não diríamos assim: se eu tivesse feito diferente, hoje eu não estaria sofrendo desse jeito. Se eu tivesse tido um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de calma, não tinha acontecido esse tumulto, essa aflição. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável, diz Kardec. O homem os evitará. Ele deixa um recado quando ele diz assim: quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual.
Esse é o objetivo de todo homem na terra, é trabalhar para o seu crescimento como espírito. Ninguém veio nessa atual reencarnação simplesmente para ser rico. Ninguém veio nessa atual reencarnação para ter momentos puramente felizes. Nós viemos realmente para enfrentar os desafios e vencê-los. E se caso tropeçarmos em algum momento, devemos continuar a nossa caminhada. Mas existem alguns outros males que a gente se olha e fala assim, mas eu não tive culpa. Há outros males que a gente observa, você fala, mas aonde que o sujeito errou para gerar tanto sofrimento? Aqueles sofrimentos que na aparência nós não encontramos justificativa. Que sofrimentos são esses? Aí Kardec explica para nós: a perda de entes queridos. Que sofrimento! Nosso pai, a nossa mãe, a nossa esposa, os nossos filhos de repente partem antes de nós, gera-nos uma angústia. Mas aonde que eu errei para ser lesado dessa forma? Quantos pais de famílias desencarnam deixando a remo aquela família, deixando em condições alimentares, físicas totalmente prejudicadas? Quantos acidentes que, por mais que a gente poderia fazer ou tentasse evitar, não conseguiu? Quantos reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência? Os flagelos naturais. Vocês se lembram recentemente daquele flagelo que aconteceu no Rio Grande do Sul, que deixou consequências estarrecedoras em tantos lares, tanto a nível social, coletivo? Então nós olhamos e muitas pessoas perguntaram, mas o que esse povo fez para sofrer tanto? Quando aconteceu aquele incidente nos Estados Unidos com a Torre Gêmeas, nós olhamos tristes, quantas mortes, perguntando, meu Deus, o que essas pessoas fizeram para merecer uma sorte tão dantesca, tão triste? Tantas deformidades que você olha nascendo, crianças totalmente disformes a nível físico e espiritual, a idiotia, a imbecilidade, tantos outros problemas que você vê, onde que a pessoa errou? Aí nós encontramos uma segunda justificativa, que são as causas anteriores. Aí a doutrina espírita, através dos espíritos, explicam para nós que essa vida é um complemento de outras reencarnações. Que a nossa mãe, o nosso pai, o nosso amigo, pessoas que convivem conosco no dia a dia, que têm um relacionamento conosco, provavelmente foram nossos parceiros ou criaturas que a gente prejudicou no passado. Que todos esses problemas que nós temos enfrentando hoje em dia, que não temos uma explicação razoável, provavelmente foram fruto de comportamentos equivocados do passado. Chico Xavier ofertava esse conhecimento espiritual, que muitas vezes ele chegava diante das mães que perderam os filhos, ou que nasceram com filhos profundamente idiotas, e perguntaram: o que eu fiz para merecer uma sorte tão ingrata? Aí Chico Xavier relembrava através de Emmanuel que aqueles espíritos estavam de volta, mas eram aqueles mesmos que nós ajudamos a complicar emocionalmente, e eles voltam conosco. A doutrina espírita nos explica que todos os atos nossos têm consequência. Até um pensamento gera consequência a nível espiritual. Então todos os atos que eu praticar, para que eu possa acertar os ponteiros daquele ato, eu preciso passar por uma série de adaptações. Na verdade são só 3, as principais. Alguém sabe quais são? Para qualquer ato infeliz, para que eu consiga acertar ele, existem 3 passos. Primeiro, arrependimento.
Segundo, reparação. E o terceiro, expiação. O apóstolo Pedro comentou para nós assim: o amor cobre a multidão de pecado. Mas gozado, ele não disse apaga, ele disse cobre. Quando você está chovendo, você usa o guarda-chuva, você evita a chuva, pelo menos em partes. Ainda mais se o guarda-chuva não estiver muito bom, aí a gente se complica. Mas se o guarda-chuva estiver bom, ele te ajuda. O amor cobre a multidão de pecado, mas não apaga. Quanto mais a gente amar, mais a gente vai conseguir nos liberar dos erros do passado. Eu vejo esses irmãos que vão, principalmente médicos, psicólogos, profissionais da saúde, que vão a países que a gente não conhece nem onde fica, que vão auxiliar aquelas vítimas de enchentes, vítimas do abandono social, vítimas da sociedade. Aí nós perguntamos: quem são esses espíritos? Será que nós precisamos acertar sempre o mal com a aflição? Não. Que muitas das vezes em outras encarnações, se eu matei, se eu lesei, eu não preciso ser morto nessa encarnação. Eu posso pedir para a espiritualidade superior para que eu venha como médico e salve muitas vidas. Então, se nós praticarmos o mal, então é preciso urgentemente tentar acertar os ponteiros, a fim de que nós não passemos por mais aflições. E para nós encerrarmos o nosso bate-papo, o espírito de irmão X deixou uma contribuição tão importante para nós, quando ele disse assim, que um espírito havia acabado de desencarnar, e ele havia conquistado uma plenitude espiritual notória, chegava bem ao mundo dos espíritos, amigos haviam lhe recepcionado à porta do desencarne, e eram abraços, beijos, saudações de entes queridos que lhe recepcionavam naquele instante. Mas ele dizia só uma palavra: eu preciso voltar à terra porque eu roubei. Os amigos, tentando lhe confortar, diziam assim: mas você roubou, você teve um ato infeliz, mas você fez o bem, mas você ajudou várias pessoas, você conquistou a tua paz. Não, eu roubei. Eu preciso voltar à terra e acertar o mal que eu cometi a determinadas pessoas e principalmente a sociedade. Mas as pessoas, espíritos amigos, seu espírito protetor, chegava até junto dele e disse: mas meu irmão, você não precisa. Mas eu preciso voltar. A minha consciência não me deixa em paz. Eu preciso voltar para acertar aquele erro que eu cometi. E ele pediu autorização para voltar à terra. E os espíritos siderais consideraram a importância rogativa daquele irmão e consideraram a necessidade da volta urgentemente ao veículo. E ele renasceu. Ele renasceu num lar simples. Seu pai o abandonou nos primeiros momentos da vida, mas a sua mãe, apesar da idade intensa, continuou com ele, zelando e cuidando daquilo que ele mais necessitava. Era pobre, mas tinha uma vida feliz junto com a sua mãe. E ele estudava, tentava aprender, que era um espírito esforçado, até que ele conseguiu passar num concurso público e conseguiu entrar num banco, numa instituição bancária. Isso em meados do século XIX. E aos poucos foi galgando posto de importância naquela instituição pública. E por um determinado momento ele foi convocado para ser um dos auxiliares na área da contabilidade. Acontece que, em derredor do serviço, ele percebeu
que alguns companheiros seus, apesar de amados, estavam cometendo algum tipo de ilícito perante o banco. E aqueles papeizinhos que ele conseguia guardar, para tentar salvaguardar a sua honra, a sua moral, porque ele não estava envolvido com aquele tipo de procedimento, ele resolveu comprar um cofre. E na sua residência, colocou o cofre, guardou toda aquela documentação de anos e anos que comprovava a sua honestidade. Um dia, porém, ele estava no banco e alguém ligou para ele: a sua mãe acaba de desencarnar. E ele foi desesperado para o lar e foi, infelizmente, a sua mãe já estava desencarnada. Foi feito todo aquele aconchego para o velório de sua mãe. Ele estava muito triste, muito feliz, porque era uma amiga, acima de tudo. Só que nesse mesmo inteirinho, como era final de ano, o banco havia fechado as portas para a contabilidade geral e percebeu que alguns funcionários estavam lesando financeiramente o banco. E, infelizmente, o nome dele apareceu como suspeito de crime. E ele, velando a sua mãe, acabou o velório. Ele foi para casa. Quando chegou em casa, ele percebeu que ladrões haviam adentrado o seu lar. E adentrando o seu lar, ele esboçou, procurou isso e procurou aquilo, e percebeu que os ladrões não levaram nada. A única coisa que eles levaram era o cofre, que continha todas as informações que inocentavam-no. Passado alguns dias, ele voltou ao banco e não conseguiu comprovar a sua inocência. Foi levado para uma penitenciária e lá ficou durante 10 anos consecutivos. Quando saiu dali, estava muito doente. Uma pneumonia havia lhe pego pelas friagens da noite e alguns momentos infelizes ali dentro da penitenciária. Quando saiu da penitenciária, andava ermo, até que encontrou um lugarejo, uma casinha, para que ele pudesse pernoitar. Ali deitou-se. Quando ele havia entrado naquele local, ele tropeçou em algo. Quando tropeçou em algo e fez luz, ele reconheceu o seu cofre. Ele olhou indignado para o cofre e veio a desencarnar ali mesmo, naquele local. Recebido no plano espiritual, ele estava feliz e ele dizia para si mesmo: eu quitei o meu débito, eu devolvi para a sociedade aquilo que eu havia tirado dela. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e que nos dê a sua paz.